Olá pessoal, no nosso Conselheiro Acácio de hoje nós vamos trazer algumas explicações muito básicas sobre aquilo que o PT chama de elite. O PT fala que existe um golpe em curso e que esse golpe está sendo dado pela elite. Ele nunca fala que elite é esta. No Conselheiro Acácio da semana passada, nós havíamos afirmado que a revista Forbes de 2015 traz a lista das 15 famílias mais ricas do Brasil. E que existe, quando nós analisamos aquela lista, ela tem uma singularidade. Que singularidade é essa? 1/3 daquela lista eram pessoas ligadas aos bancos, famílias ligadas aos bancos. Bradesco, Itaú, etc. Grupo Safra, Moreira Salles, etc, etc. O outro 1/3 era ligado às construtoras, OS, Odebrecht, Camargo Correia e vai por aí afora. Isso significa que 2/3 das 15 famílias mais ricas do Brasil são precisamente aquelas que estão envolvidas no mega esquema de corrupção que a Operação Lava Jato está desbaratando. No governo do Lula e do Fernando Henrique Cardoso, notadamente no governo do Lula, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. No governo do Lula, nunca as empreiteiras ganharam tanto dinheiro. A proposta do PAC foi feita, entre outras coisas, nos governos da Dilma e já gestado no governo do Lula, precisamente para fomentar mais riqueza para essa elite. Portanto, quando o PT fala que existe um golpe promovido pela elite, nós gostaríamos de fato de pedir esclarecimentos aos petistas, aos comunistas petistas, para que eles venham a público falar quem é a elite brasileira. Porque a elite brasileira sempre esteve apoiando tanto o PSDB, quanto o PT, quanto o PMDB. Então, se existe um golpe em curso no Brasil sendo dado pela elite, pode-se presumir que essa elite não é brasileira. Ela deve ser uma elite internacional. Por outro lado, esse argumento cai por terra porque as operações da Lava Jato têm demonstrado que partiu do Brasil um mega esquema de corrupção internacional. É preciso que vocês saibam que há 2 tipos de corrupção, e elas são completamente distintas. Existe a corrupção sistêmica e existe a corrupção endêmica. A corrupção sistêmica é quando um indivíduo ou um outro rouba para favorecimento próprio. A pessoa quer ficar rica e rouba. É um caso clássico desde que o mundo é mundo. As pessoas roubam, praticam corrupção. Isso não é fato novo. E não foi o PT tampouco que inventou. Mas o PT inventou a corrupção endêmica. A corrupção endêmica é quando você coloca uma quadrilha para promover esquema de corrupção, para comprar consciências, passar projetos, aprovar leis para construir um sistema de poder dentro do Estado. E esse sistema de poder visa, futuramente, além de operar dentro do Estado, ele visa tomar posse do Estado. O Estado passará a ser deste poder invisível, que não foi votado pela população. O que eu quero trazer para vocês hoje é algo que nós falamos também no programa passado, que em 1922, um economista austríaco chamado von Mises, Ludwig von Mises, no seu livro chamado Socialismo, ele desmentiu completamente a proposta socialista e disse que provou que o socialismo, com o correr dos anos, se transformaria numa ditadura. E essa é precisamente a finalidade do socialismo,
criar uma ditadura. Vamos entender isso. Este livro aqui, lançado no Brasil, A Mentalidade Anticapitalista, de von Mises, no capítulo 3, chamado Sociedade de Status e Capitalismo. O que o von Mises coloca? Quando o PT fala, divide o Brasil entre elite e nós, passa a impressão que todos os ricos são iguais. Não são, não. São completamente diferentes. Vamos entender isso muito bem. E von Mises aqui, no capítulo 3, já mostra esta diferença. Bom, em primeiro lugar, o comunismo, o nazismo, o fascismo e o socialismo, que é a antessala da entrada do capitalismo, não gostam do capitalismo. Então, se eles já não gostam se eles combatem o capitalismo e os capitalistas, qual é o sistema de economia que eles vão propor? O primeiro ponto é entender que eles combatem o capitalismo. Vamos tentar rapidamente, segundo von Mises, mostrar a sociedade de status e o capitalismo e a diferença que existe entre isso. Então, é necessário, em primeiro lugar, entender que quando você fala em sociedade de status, ou seja, uma sociedade de algumas poucas pessoas, como os reis, antigamente com a nobreza, como é que esses ricos antigos, qual é a similaridade que existe entre os ricos antigos e os ricos modernos? Todos os ricos são ricos da mesma forma? Evidentemente que não. Então é muito comum comparar os empresários capitalistas da economia de mercado com os aristocratas da sociedade de status, né? As bases para a comparação, quando o PT faz isso, a elite, ele fala, nós pensamos, quando não temos conhecimento, que essa elite é todo aquele que é rico. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Existe uma elite que faz a sua riqueza a partir da apropriação do patrimônio estatal. O povo paga imposto, o povo produz, né? E essa elite filiada a partidos políticos ou através de mecanismos que os políticos lançam mão através das leis, essa elite opera por trás do Estado e faz a sua fortuna por trás do Estado, né? A elite capitalista não precisa do Estado para sobreviver. Aliás, muito pelo contrário. Está cabalmente comprovado, e von Mises já havia demonstrado isso em toda a obra dele. Ele é talvez um dos maiores economistas do século XX, ou maior economista. Von Mises já demonstrou que quanto mais o Estado interfere, mais crises o mundo tem. O século XX é repleto de crises. Nós vimos que o século XX foi repleto de tentativas de instauração de governos totalitários. Comunismo, fascismo, nazismo, socialismo. Não é? Então o século XX tornou-se repleto de crises porque os governos, os estados foram interferindo cada vez mais e suprimindo a capacidade capitalista. O que é o capitalista? O capitalista é aquele indivíduo que, pelo seu esforço próprio, pelo seu mérito próprio, pela sua inventividade, pela sua garra, pela sua determinação, o indivíduo cria um produto. Ele cria um produto, ele elabora aquele produto e ele vende aquele produto. Ou seja, quando ele coloca aquele produto no mercado, o produto está submetido à aprovação do consumidor. Então, se o consumidor gostar daquele produto, ele consome. E se o indivíduo que criou o produto começar com o passar do tempo, ele ganha dinheiro, mas ele diminui a qualidade, o consumidor migra para outro produto. Isso é o capitalismo. Né? Então, aquele indivíduo que ganhou o dinheiro com seu esforço próprio, né, essa riqueza ela é revogada pela sociedade a partir do momento que ele passa a não prestar bons serviços para a sociedade. Então o público para de consumir o produto naturalmente. O que fazem os estados socialistas, comunistas, fascistas e nazistas? A empresa está produzindo péssimos serviços e ele continua, através dos impostos pagos pelo povo, financiando, dando subsídios para aquelas empresas se manterem no mercado, mesmo produzindo produtos de péssima qualidade. Então isso significa que o consumidor final, que é aquele que paga efetivamente pelo produto, não tem voz nem vez. Não é? O consumidor, na verdade, e é assim que o Brasil funciona, o Brasil não tem sistema capitalista.
O Brasil tem um Estado que interfere continuamente no sistema de produção de mercado. Então, os empresários capitalistas devem a sua riqueza aos consumidores. São os consumidores que sustentam os seus negócios. E eles perdem essa riqueza. Do mesmo jeito que eles ficam ricos, eles ficam pobres. Então o capitalismo, por outro lado, o capitalismo, aquele indivíduo que é pobre, ele pode chegar a ser rico. Né? Vejam vocês que o Bill Gates era pobre, ficou rico. Dentro das leis de mercado real, do capitalismo real, inúmeras pessoas ficam ricas e inúmeras pessoas quebram. Né? Entretanto, numa sociedade baseada em posições, ou seja, em status, onde o Estado é que é importante, ou o Estado que determina como vai funcionar a economia, isso significa que essas empresas ficam blindadas, e a população não pode interferir sobre ela. Então, a economia sobre um Estado forte significa que o indivíduo, o cidadão, passa a não ter direito de existir. Ou seja, nós, consumidores, não significamos absolutamente nada para essa linha de pensamento. O que significa precisamente, o que interessa ao Estado é que a gente pague cada vez mais impostos. E o que o Estado vai fazendo? Ele vai recolhendo esses impostos e vai transferindo para aquelas empresas específicas. Essa é a razão pela qual, por exemplo, o Lula e o Aécio Neves deram tantos incentivos fiscais para as empresas de mineração e de petróleo que o Eike Batista foi criando. E ele criou uma mentira tão colossal que futuramente aquela mentira foi desmontada, né, pelo mercado, que chegou um ponto que aquela mentira não se sustentava mais. Então o que fazem os países, os governos socialistas, comunistas, capitalistas, nazistas e fascistas? Eles elegem determinadas empresas, como o Brasil, por exemplo, pegou dinheiro do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, orientou determinados bancos privados para financiarem determinados projetos de determinadas empresas. Essas empresas injeta-se dinheiro nelas. E elas vão criando um oligopólio. Então, o rico capitalista, ele não é um oligopólio. Ele é um establishment. Qual é a diferença entre o oligopólio e establishment? O oligopólio é quando essa riqueza é sustentada pelo Estado. Establishment é quando a riqueza é feita com o suor do seu próprio rosto. E a partir deste momento, esses ricos ficam sujeitos à flutuação de mercado e à força imperativa do consumidor. Se o consumidor quiser consumir o produto, ele consome. Se ele não quiser consumir, a empresa quebra e o Estado não vai salvaguardá-la, não vai salvá-la da falência. O oligopólio não. O Estado não só salva, como lança cada vez mais imposto na população para que ela salve aquela empresa. Porque por trás daquela empresa existe, qual é a estratégia? Existe a estratégia de manter uma aparência de mercado funcionando. É isso que fez o governo do PSDB, é isso que fez o governo do PT. É por isso que eles têm sempre determinadas empresas, elegem determinadas empresas, alçam essas empresas nas bolsas de valores, no mercado, fomentam cada vez mais essas empresas. Por quê? Para manter a aparência de que o Brasil é um país capitalista. Enquanto isso, eles vão preparando o país legalmente para ele ser cada vez mais comunista. E é isso que está acontecendo no Brasil. Esses dois partidos, PT e PSDB, trabalham em conjunto para criar o comunismo dentro do Brasil. Comunismo mesmo, não é nazismo e não é fascismo. É comunismo mesmo. Um regime totalitário, a chamada ditadura de esquerda, em que nós teríamos algumas empresas funcionando e todo o resto do Estado é aparelhado. Eles controlam tudo, o Estado e a sociedade.
eles controlam as pessoas, eles controlam as escolas, eles controlam a educação, eles controlam o que nós comemos, eles controlam o que nós vamos ver na mídia, eles controlam todo o resto. Eles só não vão controlar algumas áreas do mercado, né? Então, quando vocês ouvirem o Lula falar que está sendo um golpe dado pela elite, efetivamente, que elite é esta? Se existir essa elite não é a elite da oligarquia, que é os 2/3 que controlam e que financiam e financiaram sempre o PT e o PSDB. É a outra elite. Por outro lado, essa outra elite não tem o menor interesse em controlar o Estado, 1/3. Portanto, é mentira. Porque a elite verdadeira, ou seja, a elite do establishment, tudo que ela não deseja é ter um Estado totalitário. Tudo que ela não deseja é que os políticos controlem e regulem o mercado, o capitalismo. Portanto, é uma flagrante mentira quando o PT fala que está sendo dado um golpe no Brasil. E é uma flagrante mentira quando o PSDB fala que está trabalhando para o livre mercado. Nem o PT, nem o PSDB trabalham para o capitalismo. Eles trabalham para implantar o comunismo no capitalismo. E para isso eles utilizam os meios que o capitalismo oferece, implantam-se dentro daqueles meios e começam a minar o capitalismo por dentro até o ponto de torná-lo irreconhecível. A partir desse momento, eles aparelham completamente tudo e passam a eleger determinadas empresas. Então, se você é dono de uma empreiteira, a sua empreiteira não vai conseguir ter fôlego para vencer no mercado, porque o mercado estará dominado por uma equipe de empreiteiras e de oligarquias de empresas de construção civil. Repito, é muito importante vocês terem essa obra, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, que vocês vão entender a diferença entre oligarquia e establishment, né? E é muito importante vocês terem esse livro, A Mentalidade Anticapitalista, para entender o que significa o projeto do PT e do PSDB de destruição do verdadeiro capitalismo para implantar uma ditadura. Até o próximo Conselheiro Acácio.